Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês alguns casos, tá? Onde a pilha ajuda bastante no desenvolvimento de alguns algoritmos, tá? Então eu quero propor para vocês o seguinte: aqui a gente tem essa string, expressão, e eu quero que vocês pensem, tá? Em um algoritmo que verifique se os parênteses aqui dessa expressão estão corretos. Ou seja, se cada parênteses de abertura tem o respectivo parênteses de fechamento, né? E se eles estão posicionados corretamente, se eu não tenho mais parênteses de abertura do que parênteses de fechamento, e se eu não tenho mais parênteses de fechamento do que parênteses de abertura, tá? Conseguem pensar num algoritmo para fazer isso? E conseguem pensar num algoritmo para fazer isso usando pilha? Vamos dar uma olhada? Vou mostrar para vocês como a pilha simplifica esse tipo de coisa. Então, pessoal, para começar, eu vou usar aquela nossa estrutura de dados chamada pilha, que a gente acabou de criar. Então, eu vou criar aqui uma pilha chamada P. Vou inicializar ela com um tamanho 10, certo? E aí, o que eu vou propor para vocês aqui para o nosso algoritmo? Eu vou propor que nós iteremos, né, que nós passemos sobre cada caractere dessa string, certo? E sempre que nós encontrarmos um caractere, um parênteses de abertura, nós vamos colocar um elemento na nossa pilha. Tá? No caso, como a nossa pilha só lida com elementos inteiros, pode ser qualquer coisa. A gente vai colocar lá 0 ou 1 na nossa pilha, tanto faz. Tá? E sempre que eu achar um parênteses de fechamento, eu vou remover o elemento da nossa pilha, certo? Então, com isso, pessoal, se em qualquer momento eu tentar remover elementos da minha pilha vazia, ou se eu chegar no final da minha verificação e ainda houverem elementos na minha pilha, eu vou saber que tem algo de errado com os parênteses dessa expressão. Conseguem perceber? Por quê? Se eu abri um, eu coloquei um elemento na pilha. Se eu fechei um, eu removi um elemento da minha pilha. Mas vamos supor que eu tivesse também um outro parênteses aqui. Se eu tentasse remover aqui, geraria um erro e está me mostrando que eu tenho algo de errado aqui, certo? Porque eu estou fechando um a mais aí do que eu abri. Aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui dois parênteses aqui de abertura, aliás, três. Eu tenho esse e esse, mas eu só tenho esses dois de fechamento. Cheguei no final da minha análise aqui, da minha verificação, e está sobrando um elemento, a minha pilha não está vazia. Isso também está me mostrando que tem algo de errado, certo? Se eu tiver um número correto de parênteses de abertura e de fechamento, o que, que vai acontecer? Nem eu vou tentar remover elementos de uma pilha vazia e nem eu vou chegar no final da verificação com a pilha cheia, certo? Então vamos implementar isso aí. Pausem o vídeo, pensem aí, tentem implementar e eu vou fazer aqui com vocês na sequência. Então, pessoal, eu vou começar com um laço for, certo? Para nós iterarmos aí sobre os elementos, né, sobre os caracteres da string. Eu vou começar na posição 0, vou até quando i for menor do que expressão ponto length, né, comprimento da string, e vou incrementando de 1 em 1, certo? Então esse é o meu laço que vai iterar aqui sobre todos os elementos da string. Bom, o que é a primeira coisa que eu preciso fazer aqui? Saber qual que é o caractere, né, com qual eu estou lidando naquele momento. Então eu vou usar aqui uma variável do tipo char. Tá? Vou chamar ela simplesmente aqui de... Não, vamos chamar ela de caractere. Caractere, bom, tanto faz. E aí eu vou vir aqui, ó, expressão, ponto, eu tenho esse método aqui chamado char@, né, ou caractere na posição tal, onde eu passo o índice, a posição
que eu quero pegar o caractere, ele me retorna o caractere que está naquela posição. Certo? Então, eu vou pegar o que está na posição... Esse caractere aqui está me incomodando, eu vou deixar só C. Melhor. Certo? Então, eu vou pegar o que está na posição 0, o que está na posição 1 e assim por diante. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se é um parêntese de abertura ou um parêntese de fechamento. E aí, tomar as devidas ações. Então, vamos fazer isso. Então, vou vir aqui e colocar um if C igual. E aí, pessoal, quando eu estou lidando com constantes de caracteres, né, que não são a mesma coisa do que strings de texto, eu não uso aspas duplas, eu uso aspas simples, tá? Então, se C for igual a um parêntese de abertura, eu vou fazer alguma coisa aqui dentro. E se não C, se C for igual a um parêntese de fechamento, então eu vou fazer uma outra coisa aqui dentro, certo? Então, vamos começar aqui para quando nós encontramos um parêntese de abertura. O que eu faço nesse caso? Eu venho na minha pilha P e empilho um valor qualquer, tá? Nesse caso aqui a gente não está interessado no valor, porque a gente só quer saber se a pilha vai chegar no final cheia ou vazia e se a gente não vai tentar desempilhar de uma pilha vazia, certo? Então aqui eu simplesmente vou empilhar. Já aqui no else if eu vou desempilhar, tá? Aí, pessoal, aqui eu já preciso tomar o primeiro cuidado, né? Fazer a primeira verificação. Porque se em qualquer momento eu tiver mais parênteses de fechamento do que de abertura, eu vou acabar tentando desempilhar da pilha vazia. Então aqui eu preciso verificar se a pilha está vazia. P está vazia? Se estiver vazia, pessoal, então aqui eu já sei que system.out println, a expressão possui mais parênteses de fechamento do que abertura, certo? E vou finalizar a execução aqui, vou colocar um return aqui para terminar a execução, certo? Se não, se passar isso aqui, né, passar desse if, e aí então ele desempilha. Poderia colocar um else aqui, mas é desnecessário, né? Porque se ele chegar nesse return aqui, ele nunca vai vir aqui para baixo. Tudo bem? Assim o código fica um pouco mais simples. Tá? Então aqui está a minha primeira verificação se a expressão está correta ou não. Tá? E assim vai, até o final, empilhando e desempilhando. Chegou no final da expressão, aqui eu preciso verificar novamente se a minha pilha está vazia, certo? Se chegou aqui e ela não está vazia, aí tem alguma coisa errada com a minha expressão. Se chegou aqui e ela está vazia, é porque a expressão está correta. Então, eu vou começar aqui colocando system.out println, a expressão está correta, certo? E, se não, nesse caso aqui, o que aconteceu? Você tem mais parênteses de abertura do que fechamento, então a pilha não esvaziou. Então, vou colocar aqui, a expressão possui mais parênteses de abertura do que de fechamento, certo? Vamos verificar aí se o nosso código funciona corretamente? Então eu vou executar aqui. Nesse primeiro caso aqui, a expressão está correta. Ó, e ele está dizendo que a expressão está correta. Tudo bem? Eu vou vir aqui no final e vou colocar um parênteses a mais aqui de fechamento. Vamos ver o que acontece? A expressão possui mais parênteses de fechamento do que abertura, certo? Vamos colocar um de abertura aqui no começo, para parear. Vamos executar. A expressão está correta,
Beleza? Vamos colocar mais um aqui de abertura. A expressão possui mais parênteses de abertura do que de fechamento, certo? Então, pessoal, viram aí como esse problema se encaixa com a pilha, certo? É um problema, né, a gente está fazendo parsing aqui de uma expressão, verificar se ela está formatada corretamente, e a pilha, ela casa muito bem com esse problema. E a gente vai ver que tem toda uma classe de problemas, né? Tem vários problemas muito semelhantes, onde a pilha atua muito bem. Então, nós vimos que a pilha, num primeiro momento, ela parece uma estrutura de dados meio inadequada, né? Porque um vetor, que é muito simples, já é muito melhor do que uma pilha. Eu posso colocar elementos onde eu quiser, tirar elementos de onde eu quiser, ler qualquer elemento. Só que a pilha ela tem um comportamento que é um comportamento semelhante ao comportamento de alguns problemas. E por esse comportamento, nós conseguimos resolver esses problemas de uma forma bastante simples. Tudo bem? Pessoal, então esse primeiro problema aqui, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham né, tido essa noção aí de para que serve a pilha. Nós vamos ver outros ainda, mas eu quero sugerir aqui para vocês, né, sugerir para quem está vendo, não para não para os meus alunos do IF. Esses não é só uma sugestão. Eu quero que vocês modifiquem um pouquinho esse problema aqui, certo? Eu quero que aqui nessa expressão eu possa usar não somente parênteses, mas parênteses e também, por exemplo, colchetes, certo? Então nesse caso aqui, ó, por exemplo, onde eu tenho, né, uma expressão entre parênteses aqui dentro e outra expressão entre parênteses aqui fora, certo? Eu quero poder usar aqui, ó, colchetes, por exemplo, no lugar dos parênteses, tá? Não, assim, não tem a obrigação que o colchete tem que estar por fora e o parênteses por dentro, não. A única obrigação aqui é a seguinte, eu tenho que ter o mesmo número de parênteses de abertura e de fechamento, né? Ela tem que estar correta. E eu não posso ter esse tipo de coisa aqui, ó. Por exemplo, eu não posso ter primeiro o fechamento do colchete aqui e o parênteses por fora. Tá vendo? Isso aqui está incorreto, certo? Se eu abrir um parênteses, eu fecho o parênteses e depois eu fecho o colchete, certo? Se eu abrir, na mesma ordem que eu abro os parênteses e colchetes, depois eu tenho que fechar os parênteses e colchetes. Tudo bem? A lógica é basicamente a mesma, certo? Vocês vão ter que verificar aqui, né? Quando é parênteses, quando é colchete, e vão ter que pensar numa forma aí de diferenciar, né, na nossa pilha, quando a gente empilhou um parêntese e quando a gente empilhou um colchete. Porque se eu empilhei um parênteses, quando eu desempilho, eu tenho que desempilhar, né? Quando eu acho um parênteses de fechamento, esse parênteses de fechamento ele tem que corresponder a um parênteses de abertura que foi empilhado lá atrás. Tudo bem? Tentem fazer esse exercício. Já é uma forma legal aí da gente começar a pensar na pilha e depois eu venho para vocês aí com outros exemplos.